De volta aí pra gente comentar a Grande Conquista. Sim, gente, esse período inicial da Grande Conquista é chato mesmo, porque é muita gente, é difícil a gente saber o nome de todo mundo. Mas tem uma outra coisa interessante aqui e ali, tem uma outra treta que vale a gente destacar aí, e assim a gente vai conhecendo as pessoas que de fato vão se destacando e merecendo ir para a mansão na segunda fase. A segunda fase da Grande Conquista é até mais fácil da gente comentar, da gente falar, porque é como qualquer outro reality show tradicional, então é tudo mais organizadinho. Mas essa primeira fase aí já rolou a formação da zona de risco, que é uma formação bem simples, tá? Os donos das casas indicavam diretamente e os indicados fariam uma prova aonde eles iam ter a chance de escapar da zona de risco. Foram indicados 28 pessoas. Dessas 28, 27 se salvaram e 21 foram direto para a zona de risco, tá? É realmente um número muito grande. E desses 21 que foram para a zona de risco, 10 serão eliminados e 11 voltarão. Então foi só isso aí. Eu tenho que fazer uma crítica para a Record, tá? Eu até entendo que eles tenham feito o programa gravado, porque assim, se desse algum problema lá com a Raquel, porque afinal, uma das críticas que eu fiz à Raquel é justamente que ela ainda precisa se soltar nessas provas, provavelmente foi a mesma coisa que o Carelli percebeu e aí resolveram gravar para ver se consegue dar uma ensaiada melhor ali nas emoções, para ver se ela consegue transmitir mais emoções nessa prova. De qualquer maneira, a prova foi durante a madrugada. E, inclusive, já rolou a troca de chefia, já rolou um monte de coisas aí que a gente vai te contar. A gente vai logo começar para o que realmente importa nessa grande conquista, a formação da zona de risco. Então, cada um dos donos da casa, Cacau, Claudine e Mad Show, sempre falo Mad Show o nome dele, mas é Mad Show, vão mandar 28 pessoas para a zona de risco. E eles só podem indicar pessoas das próprias casas. Cacau indicaria 13 pessoas, Cláudia indicaria 9 pessoas e Mad Show indicaria 5 pessoas, totalizando os 28 indicados. E aí teve lá uma confusão. A Raquel ainda avisou que o Bruno Mano, por ter participado lá da primeira dinâmica do programa e pego o envelope onde ele ganhou uma imunidade, não participaria dessa dinâmica e o João Haddad já estaria direto na zona de risco. Inclusive, foi isso que ele lembrou naquele momento, né? Que ele já estava lá, que ele teve a má sorte de cair. Aí depois, a Raquel avisou que nessa temporada da Grande Conquista, em cada prova que tiver, as casas ganham o novo trio de nonos. E a partir daí, a dinâmica da escolha desses donos, pelo menos nesse episódio, foi feito pelo Resta 1. Eu acredito que os próximos também devam ser feitos dessa maneira para dar uma agilizada nas coisas, né? E aí a Raquel entrou nas casas para avisar que eles tinham que ir para o pátio aonde aconteceria a indicação das zonas de risco. Aí a decisão de quem ia para as zonas de risco estava nas mãos dos donos. Ela era soberana e ninguém poderia questionar o porquê. E aí a Cacau mandou a MC Mari direto para a zona de risco, mandou a Ellen, mandou o Felipe, mandou a Fran, mandou o Ratinho, mandou o João, mandou o Caio, mandou o Cadu, Sandrão, que ela não sabia quem era, mandou o Billy e a Flavinha Cheirosa. Então foram 13 pessoas direto para a zona de risco. Se vocês perceberam, eles montaram aí essa estrutura. Cada pessoa que ela indicava para a zona de risco tinha que colocar a bolachinha que eles receberam lá no negócio e empurrar ali para o outro lado.
Aí depois a Raquel perguntou qual era o critério da Cacau para ela mandar as pessoas para a zona de risco. Aí a Cacau falou que alguns dos critérios foram justamente a falta de afinidade com as pessoas e os outros para terem a chance de voltarem como donos das casas. Esse último critério, inclusive, ela se referia a MC Mari, que havia dito para ela que queria sim ser indicada para fazer as provas. Só que ela não entendeu, eu acho que ninguém ali entendeu que nos realities da Record, para você ser o fazendeiro, para você ser o dono da casa, para você ser lá o casal Power, quando tem o Power Couple, você precisa primeiro cair nesse perigo. Você precisa primeiro ser indicado para eliminação, porque é nessa hora que você vai ter a chance de fazer a prova aonde você vai poder escapar voltando como fazendeiro ou voltando na prova da virada, essas coisas. Todos os realities da Record funcionam desse jeito, tá? Todos. Isso é o que tem em comum entre eles. Então, a reclamação que a MC Mari fez pra Cacau, pra mim não faz muito sentido. Só se ela realmente não conhecesse o programa, né? O programa é desse jeito. Mas, enfim. Depois veio a Claudinha lá, da Casa Azul. E ela precisou indicar 9 pessoas. Ela indicou a Gabriela, indicou o Danese, indicou Biel, indicou Luísa, indicou Idel, indicou Destre, Dialbo e Maíse. Aí depois ela perguntou qual foi o critério para essa indicação. E aí ela falou que foi basicamente o critério da falta de afinidade mesmo com as pessoas, que ela veio de outra casa, ela estava na Casa Verde, e aí quando ela chegou na Casa Azul, ela percebeu que já tinha os grupinhos formados lá e que ela não se encaixava nesses grupinhos e que ela se sentiu um pouquinho isolada, e essas pessoas que ela indicou são as pessoas que não estavam dando muita atenção para ela. Então ela queria essas pessoas fora da vila. Aí depois veio o Mad Show. O Mad Show indicou 5 participantes. Ele chamou o Bruno Palhaço, o que entrou vestido de palhaço, chamou o cowboy João, a Edilane, a Poliana, inclusive ele chamou de Poliana Boiadeira. Aí o Marcos Cowboy completou o resto das indicações. E aí rolou um bate-boca entre a Edilane e o Mad Show. Tudo porque a Sherazade perguntou qual era o critério dele para indicar essas pessoas. Aí, de novo, ele usou a mesma justificativa. Não, eu estou indicando por causa da falta de afinidade. Estou indicando essas pessoas mais por isso, tá? Porque a gente não teve muitas trocas. Só que aí a Edilane ficou pé da vida com ele, porque ela falou que a gente teve trocas, a gente teve sim algumas conversas aqui, e eu pensei que a gente era aliado nesse jogo. Eu pensei que a gente estava aqui jogando juntos de uma certa vez. Pensei que a gente estava construindo alguma coisa. Então ela ficou muito chateada, e aí ela falou: então tá gravado, tá tudo gravado aqui, se você quiser tirar essa dúvida, tá gravado. Aí ele falou: tá gravado, mas eu sei que a gente não tá desenvolvendo uma grande afinidade aqui dentro. Então foi uma discussão muito por causa disso. E aí depois que eles terminaram essa indicação toda, a Sherazade apareceu e mandou cada um desses grupos se juntarem, fazer uma coisa só e se dividirem depois em 4 grupos de 7 pessoas. Esses 4 grupos de 7 pessoas iriam disputar contra si, tá? E a prova seria na base do tempo. Quem fizesse o melhor tempo escapava da zona de risco e teria a chance de ser os novos donos das casas. E depois disso aí, a Raquel também informou que a prova seria feita em baterias. Grupo A contra o grupo B, grupo C contra o grupo D. E os 2 melhores tempos iam para a última fase, aonde ela ia informar quem tinha feito o menor tempo. Não que eles fossem disputar e fazer uma nova rodada, tá? Ela não falou isso. E aí
eles ainda precisavam lembrar da sequência das bolas. Lembra lá aquela dica que eles ficaram ontem ali olhando no telão? Essa dica aí era essencial para essa prova de hoje. E basicamente apenas um grupo não conseguiu acertar essa sequência. Apenas um grupo errou praticamente tudo na hora lá da montagem das bolas. Vamos já mostrar para vocês como é que foi esse momento aí. Aí depois que eles saíram e começaram a preparação lá para a prova e tal, rolou aí uma briga, rolou ali uma coisa, um desentendimento da Cacau com a MC Mari. Aí a Cacau esclareceu para a MC Mari que ela errou em escolhê-la e para fazer a prova. Aí depois a MC Mari ficou chateada. Porra, você me colocou na zona de risco e tal, eu queria ter a chance de disputar uma prova. Daí porque eu falei para vocês que parece que essa MC Mari não percebeu que para ela ter algum benefício nos realities da Record, você precisa passar por essas fases. Você precisa cair na zona de risco, você precisa cair na roça, você precisa cair na DR, porque só assim você consegue ter a chance de escapar. Aí depois a Cacau ficou se sentindo mal porque ela indicou a MC Mari. Aí a MC Mari falou que viu que a Cacau não fez isso de maldade, que a Cacau tava ali, fez um engano. Aí depois a Cacau foi conversar com as pessoas que ela tinha chamado lá para a suíte dos donos e disse ali que o critério dela para indicar foi justamente esse, que ela tinha ficado a tarde inteira conversando com as pessoas sobre essa possibilidade de indicação, porque aí ela já mandaria todo mundo para a zona de risco, as pessoas que já estariam cientes de que elas teriam essa chance de fazer essa prova e tal. Só que aí ela se deu conta que ela tinha mandado uma aliada dela e tal, e que uma aliada dela possivelmente pode acabar com o jogo dela lá na frente. Aí ela falou uma frase para as meninas, que ela falou que ela poderia se fuder porque ela indicou potenciais aliados dela para a zona de risco. E foi mesmo isso que aconteceu. Mas, enfim, o resto dos que foram indicados para a zona de risco acabaram tendo que aceitar de uma certa forma que isso era parte do jogo. Já o Mad Show, lá na Casa Verde, estava realmente muito chateado com a Edilane, por causa da indicação que ele fez nela. A Edilane falou que ela estava achando que os dois iam construir uma amizade, que os dois iam construir alguma coisa juntos, e no final ela descobriu que não, que eles não são tão amigos assim e não são tão aliados assim. E ele continuou dizendo para ela que a indicação dele não teve nada a ver necessariamente só com isso, que esse foi um dos motivos, mas não foi o único dos motivos. Haviam outros motivos também. Mas a briga dela com ele rolou ali por uma parte antes de começar a prova, tá? Rolou e ela não gostou, continuou dizendo ali. Teve outro momento também que foi a Aline, a irmã do Black, que falou que ali é um jogo, que ali é um momento mesmo deles pensarem neles e não pensarem em outras pessoas, porque senão quem pode se dar mal são eles mesmos. Aí depois a Cacau foi falar com a MC Mari, aí a MC Mari esclareceu que ela tinha dito que ela queria que a Cacau indicasse ela para fazer uma prova, para ela ter chance de disputar uma prova e não ir direto para a zona de risco. Aí a Cacau falou que ela se confundiu ali com as coisas, ela se confundiu com o momento da indicação, ela achou que era para fazer uma prova e no fundo ela estava certa, era mesmo para fazer uma prova. Todas as zonas de risco são necessariamente ligadas a uma prova, não basta apenas indicar, tem sempre uma dinâmica ali, que é uma prova, então ela não estava tão errada. Mas até aquele momento elas não sabiam que ia ter essa prova, elas não sabiam que iam ter a chance de disputar uma forma de se salvar da zona de risco. E aí, vamos lá para a prova, né? O que era uma prova? Essa era a prova em que eles tinham que colocar as bolas na sequência correta que eles viram lá no telão que o Fred colocou.
E eram os grupos A contra o grupo B na primeira bateria e o grupo C com o grupo D na segunda bateria, tá? Era uma prova muito simples, mas era uma prova que exigia a memorização e a coordenação, porque cada um ia ter que lembrar a sequência e eles tinham que trabalhar em conjunto, porque caso eles não trabalhassem em conjunto, ia dar ruim, né? Porque cada um poderia dizer uma sequência diferente, eles tinham que estar combinando nessas sequências todas. E aí, quando começou a prova, foi basicamente o grupo A e o grupo B disputaram a primeira bateria e os dois grupos acertaram toda a sequência das bolas. Porém, o grupo B venceu essa primeira bateria porque eles foram os mais rápidos e os mais ágeis. Basicamente, só por isso, tá? E ela falou que na hora de dar o resultado, que cada luz acesa que acendia indicava um acerto e cada bola correta indicava também uma pontuação. Eram 16 bolas, então cada acerto correspondia a um ponto. Se acertassem as 16 bolas, eram 16 pontos. Os dois grupos A e B fizeram 16 pontos, porém o grupo B foi o grupo mais rápido e eles fizeram isso em muito pouco tempo. Eles fizeram em 2 minutos e 56 segundos. Aí veio o segundo grupo a fazer a bateria, a segunda bateria, com os grupos C e D. E aí a coisa foi feia para o grupo C, tá? O grupo C, onde estava o Haddad, inclusive no depoimento dele ele falou que ele esperava ali que ele tivesse a chance de escapar da zona de risco justamente ganhando a prova. Não conseguiu escapar da zona de risco porque eles não conseguiram lembrar a sequência correta. Na hora de verificar o resultado, eles só fizeram 5 pontos e erraram todos os outros. E olha que foi dado ali para eles o gabarito de como é que eles deveriam memorizar essas sequências. Então foi falta de competência mesmo da parte deles. E aí o grupo D acertou e o grupo D foi lá disputar a última etapa com o grupo B. E aí a diferença de um para outro foi de 10 segundos. O grupo D realizou a prova em 2 minutos e 40 segundos. Foi 14 segundos, aliás. Então, o grupo D ficou muito feliz de ter vencido e escapado da zona de risco. E aí, eles foram fazer a escolha dos novos donos. A Raquel falou que essa escolha se daria por um resta um. E aí, ela ia sortear um nome e esse nome ia dizendo quem não ia ser o dono da casa e assim sucessivamente até que sobrassem 4 pessoas. E dessas 4 pessoas, o dono viria da escolha de um dos 3 que já não seria o dono. Vamos lá contar isso aí na prática, né? A Raquel sorteou o Destre e ele não pôde ser o dono da casa, ele tirou a chance do Ideu e o Ideu, por sua vez, tirou a chance do Biel, sobrando apenas esses 4 que vocês estão vendo aí na tela. Desses 4, eu só sei o nome de 3 aí, o Danese, o Dialbo, que é o nome dele, e a Gabi, a moça que estava do lado deles. Eu não sei o nome dessa outra moça, tá, gente? Desculpa, porque realmente é muito difícil da gente memorizar o nome de tanta gente. E aí, o Biel, que foi o último a ser... que tirou a chance de ser o dono, escolheu o Dialbo para ser o dono da Casa Laranja. E aí o Dialbo já tinha a primeira decisão dele, escolher o dono da Casa Verde, da Casa Azul. E aí ele escolheu para ser o dono da Casa Azul a Gabi. Só que aí, quando ele foi dar o depoimento dele, ele falou que falaram para ele que a Casa Laranja era uma casa assim cheia de tretas, era uma casa cheia de problemas, que ele ia ter que enfrentar tudo isso, e de fato ele foi e teve que enfrentar. Mas com relação a Cacau, até que a liderança dele tá sendo um pouquinho melhor, porque ele tá conseguindo pelo menos colocar as coisas em dia, ele tá pelo menos conseguindo fazer isso. Aí depois a Gabi
tinha nas mãos para escolher quem seria o dono da Casa Azul, que era a casa mais confortável de toda... A Casa Verde, desculpa. A casa mais confortável de toda a vila. E aí, a Gabi escolheu o Danese para ser o dono da Casa Verde, a casa mais confortável. Aí o Danese falou que, diante de tudo que eles estão vivendo ali na vila, ele tá no céu, porque agora ele vai ter um quarto só para ele, vai ter um banheiro só para ele, que ele vai poder tomar banho sozinho, vai poder usar o banheiro com mais privacidade, vai poder dormir numa cama só para ele. E de fato foi isso que aconteceu até a próxima prova, tá? E muito provavelmente a próxima prova vai acontecer depois da zona de risco, ou seja, amanhã à noite. Mas a gente vai descobrir isso amanhã, eles vão falar isso pra gente amanhã. E aí, lá na Casa Verde, continuava a discussão, a Casa Verde continuou com toda essa discussão. A Gabi, quando ela foi dar o depoimento dela, ela disse assim que agora chegou o momento dela de brilhar, porque agora também chegou o momento dela de dormir numa cama, de estar mais confortável. Então que ela também estava feliz, tava na zona de risco, agora eu escapei e sou uma das donas da casa. Então, pra mim tá ótimo. Aí a Raquel mandou eles voltarem pra lá. Na Casa Laranja, tava rolando uma treta por causa da sujeira no chão. A mãe da MC Mirella, eu esqueci o nome dela, tá? Começou a discutir com o pessoal ali, porque a sujeira tava muito grande e tinham pessoas com alergia. Então isso poderia fazer mal para essas pessoas. E ela tava pedindo, então, vamos limpar o chão. Aí a Cláudia Baronesa também falou, a gente precisa organizar isso aqui para limpar o chão, porque tem gente que tá passando mal, tem gente que tá tendo problemas e tal. E aí elas começaram a limpar. Aí depois a mãe da Mirella falou assim, que elas precisavam ali ter mais cuidado com as coisas, que elas precisavam ali organizar melhor, que tinham que cuidar mais da limpeza da casa, porque tem pessoas ali que realmente têm problemas com alergia e a poeira faz mal e tal. Eu sei que foi uma discussão no entorno disso, falta de limpeza. A casa já estava suja e era hora de fazer essa limpeza. Foi uma discussão muito voltada para isso mesmo. Cacau também falou que quando ela designou ali as pessoas para fazerem a limpeza, ela designou justamente para manter a casa limpa, só que nem todo mundo designado quis fazer a limpeza e tal. Foi mais ou menos isso a discussão deles. Tudo por causa da poeira que tava a casa. E no fim, o que acabou acontecendo foi que a mãe da MC Mirella disse que eles precisavam se organizar para manter a casa limpa o tempo todo e respeitar as pessoas que estavam ali com problemas de alergia. Só isso aí que ela deixou claro. Aí quando volta lá na Casa Verde, eles mostram a outra parte da discussão entre a Edilane e o Mad Show. A Edilane disse pro Mad Show que ela esperava que ele poderia ser um aliado dela, mas que depois ela descobriu que ele não considerava ela como uma amiga e que agora ela tem que considerar que ali é um jogo e que ela caiu na zona de risco porque ela pensou nas amizades e não no jogo dela. Aí a Aline entrou ali e falou, aqui você também tem que se posicionar, aqui você também tem que pensar em você, e aqui como você tá com um monte de gente, você tem que pensar em como você vai sobreviver. Então ela foi ali, a discussão que aconteceu foi nesse entorno aí. E aí o Mad Show disse que a escolha dele não tinha nada a ver com o que ela estava pensando, mas porque ele precisava mesmo indicar alguém. E ele achou que ela estava ali criando problemas com outras pessoas, então por isso que ele estava indicando também. E se ele tivesse dito isso, inclusive, na formação da zona de risco, a coisa não seria tão complicada assim. Mas ele foi lá, explicou várias vezes isso pra ela. Aí ela continuou dizendo que estava gravado. Aí no depoimento dele, ele disse que ele não gostou de algumas atitudes dela. Então por isso que ele também estava indicando. Se ele tivesse dito isso na hora da indicação, talvez ninguém estivesse questionando ele. Mas enfim, foi uma briga pra mim sem sentido, porque a moça acreditou que ela poderia ter um aliado, sendo que ela tá num jogo
que não é um jogo de amizades. Aí o Guipa também se meteu no meio da briga e ele disse que a Edilane acabou com o clima de harmonia da casa, que ela acabou com esse clima ali, porque ela tava brigando com as pessoas. Aí ela olhou para ele e falou que era ele quem tava acabando com a paz da casa e desrespeitando a casa. E aí depois ele falou que era ela que tava desrespeitando. Aí ele falou: agora que você tá na zona de risco, eu espero mesmo que você saia. Eu não quero mais te ver aqui dentro. Aí ela diz: então eu vou ficar, porque aqui eu sou tão moradora quanto você. Então foi uma briga só por causa disso. Aí depois os novos donos foram assumir as suas posições. Danese foi o primeiro, aí depois a Gabriela foi a segunda e o Dialbo foi o terceiro. E aí eles entraram nas casas, foram recebidos como os novos donos. Enquanto isso, a treta da sujeira continuava rolando na Casa Laranja, né? E depois eles tinham que fazer a distribuição das camas. Pelo menos em 2 casas, o critério para a escolha das camas foi justamente a rotatividade. Quem já tinha dormido na cama ganharia a chance... aliás, quem não tinha dormido na cama ganharia a chance de ir para uma cama. E quem já dormiu na cama desde o dia que entrou ia dormir no chão, e assim eles iam se revezando para que todos pudessem dormir pelo menos uma noite com conforto. Só que lá na casa verde rolou ali uma coisa com o Bruno Canaã. Aliás, não foi nem na Casa Verde, foi na Casa Azul. Na casa verde tem ali espaço para praticamente todo mundo. Basta duas pessoas dormirem na mesma cama. São 20 pessoas só. Então tem espaço sobrando lá dentro. Mas com relação ali à Casa Azul, rolou ali um estressezinho da Gabriela com o Bruno Canaã. Porque o Bruno Canaã disse para ela que ele prefere dormir sozinho, porque ele é um cara grandão, porque ele é um cara que malha demais, e aí ele prefere mesmo ficar numa cama, ele não consegue dividir espaço com outras pessoas. Ou então que se ele tivesse que dividir a cama com outras pessoas, então ele ia preferir dividir a cama com uma mulher. E aí depois de tudo isso, aí lá de madrugada, Cacau de novo tava falando ali que ela acabou cometendo um erro de mandar uma potencial aliada dela para a zona de risco e que agora isso fudeu o jogo dela. Sério, repetição do mais do mesmo, tá? Todo reality show tem isso também, essa repetição do mais do mesmo. Isso é uma coisa muito chata, é uma coisa muito repetitiva. Não gosto muito de continuar nisso. E aí, hoje de manhã, veio uma... antes da gente mudar para amanhã, o Bruno Canaã, no fim, decidiu que ele ia dormir no chão mesmo. Ele decidiu que ia ficar no chão e tava tudo bem mesmo, porque assim não causaria mais estresse, ele não precisaria dividir espaço com ninguém. E lá na Casa Verde tava tudo bem organizadinho, sem a menor confusão. Aí hoje de manhã, rolou ali a desistência da Gabi Fontinelli. E todo mundo ali na Casa Laranja tentou de todas as formas impedir que ela saísse. Ela apertou o botão, mas todos foram conversar com ela, tentou convencer ela a ficar, lembrar que se ela saísse dali, todo mundo seria punido. Então ela tentou de todas as maneiras, mas no fim a coisa acabou não acontecendo do jeito que eles esperavam, né? Tentaram e veio aí a mensagem. Por causa da desistência dela, por causa da falta de convencimento, que ela realmente não quis ficar, todos os outros seriam punidos. E aí, no fim, a punição que a Casa Laranja teve por causa da desistência da Gabi Fontinelli foi ficar apenas 24 horas sem água quente. Aí ela falou que o que causou a desistência dela não foi necessariamente a limitação da comida, porque afinal, comida ali você arruma um jeito ali, você consegue. O que causou a desistência dela foi a falta de cama para dormir, que ela não aguentou a pressão toda
de dormir no chão e que para ela estava complicado. Só isso aí. Mas tentaram de todas as maneiras e ela não quis dar ouvido para ninguém. E aí depois que ela saiu, o Fred foi lá e avisou que a casa levaria a punição de ficar 24 horas sem água quente. Depois ali, já de novo, um estressezinho ali com guipa, de novo ali, o estresse dessa vez por causa da divisão da comida e tal. Toda vez acontece isso. E aí os donos foram chamados para receberem a nova missão que toda vez que o novo dono aparece tem. Eles pegaram a missão dentro dessa caixinha de correio aí. Cada um tinha uma divisão a ser feita. Eles ganharam R$5.000 e eles tinham que dividir esse prêmio com mais 4 pessoas. Então a coisa foi acontecendo assim. O Dialbo dividiu o prêmio dele com a Michelle, com a Vanessa, com o Bruno e com a Haddad. Aí a Gabriela, aliás, escolheu o Biel, o Destre, o Ideu e a Maísa para dividir o prêmio junto com ela. Aí o Danese escolheu o Bruno Palhaço, escolheu a Edilane, escolheu o chefe de cozinha, tá? Eu não sei o nome dele, não consegui pegar o nome desse chefe de cozinha. E o Vinícius. Escolheu, cada um deles vai receber aí um pouquinho mais de R$1.000. Aí também rolou a tentação do mercadinho. O mercadinho foi aberto hoje à tarde. E aí rolou uma discussão nas casas. Quem ia pegar, quem ia ter coragem de pegar as coisas que estão faltando ali dentro e arriscar levar uma punição? Quem seria o primeiro grupo a fazer isso? Aí na Casa Laranja, o Lucas Dialbo chamou todo mundo e disse logo assim: a gente vai decidir isso aqui de forma democrática. Se vocês querem, tudo bem, mas saibam que vai ter consequência. Então, se vocês querem arriscar, vamos fazer uma votação aqui, para todos saberem que sim, eles podem pegar as coisas no mercadinho, mas serão punidos por causa disso. No fim de tudo isso, o pessoal da Casa Laranja optou sim por ir ao mercadinho para pegar as coisas que estão faltando para eles e decidiram arriscar e encarar uma punição. Foi isso que aconteceu. Aí depois ele falou: bom, pelo menos eu fiz o papel de deixar ali claro para eles que se acontecer uma punição, eles já estavam cientes disso. Aí a dona Geni entrou dentro do mercadinho, aí pegou ali várias coisas de alimentação. Aí ela pegou café, chocolate, bolo, biscoitos, temperos para feijão, arroz, pegou molhos. E aí ela pegou outras coisas também, adoçantes e máscaras para o rosto, para que as pessoas conseguissem, pelo menos que as pessoas que iam dormir na sala, conseguissem dormir melhor. Foi só isso aí, tá? E lá do lado de fora, o pessoal da Casa Laranja tava vibrando. Dona Geni teve coragem, Dona Geni foi lá e pegou as coisas. E nas outras casas, cada um deles decidiram que não iam arriscar nesse momento. Eles não queriam levar uma punição. No fim, a punição não foi informada ainda. Deve ser informada amanhã qual vai ser a punição que eles vão levar. Mas a Dona Geni falou: eu peguei máscara mesmo, peguei comida ali para todo mundo, porque a gente já tá precisando das coisas. E é uma tentação, não tem como escapar dessa tentação. Aí teve uma menina lá que começou a gritar e dizer que ela ia entrar de novo no mercadinho, porque pegaram coisas que todo mundo na casa queria, mas não pegaram coisas que ela queria, porque ela não toma chocolate, ela não toma café, então não respeitaram a opinião dela, ela queria que pegassem coisas para que ela pudesse comer também, então que ela ia entrar, ia pegar mais coisas, ia causar mais uma punição. E aí, de fato, foi só isso que aconteceu, tá? Só isso mesmo. O reality show já tá tendo essas primeiras tretas, tá? É meio difícil a gente falar de tudo que acontece ali dentro, porque é muita gente. Só para vocês verem aí, eles nem anunciaram na televisão os nomes da zona de risco, tá? São esses aí que vocês estão vendo na tela. São 21 pessoas aí.
das quais as menos votadas estarão eliminadas na noite de amanhã. Tá aí para vocês saberem, tá? No fim, isso é a grande conquista, gente. É um reality show de causas e consequências, causas e punições. Vai ser sempre assim. Tem gente que vai entender isso de uma maneira que deve ser compreendida, tem gente que não, que vai achar que é um exagero, mas é assim que esse reality funciona. Amanhã já vai acontecer a eliminação de 10 pessoas de uma só vez. E aí as de 100 pessoas vai diminuir ali para 90. E pelo que parece, esse ritmo vai se manter. Vão eliminar aí mais 10 pessoas na próxima zona de risco, vai caindo ali. Mas vai ter uma zona de risco que eles vão eliminar logo umas 20 pessoas de uma só vez. Vai ser interessante quando isso acontecer. E a gente vai estar aqui com vocês nessa cobertura da grande conquista, tá? Os vídeos vão ser sempre depois do programa, porque se nem a Record tá fazendo tanto esforço para fazer um programa ao vivo, a gente também pode esperar um pouquinho. Eu já sei que a audiência não tá lá essas coisas, mas quem gosta de reality show, quem gosta dessas coisas, vai continuar acompanhando aqui com a gente. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.